Galera, é complicado. Eu tô gravando aqui há 18 minutos e eu só tava gravando a tela do computador. A gravação ficou boa, ou melhor, não existe gravação porque eu não coloquei pra gravar. Eu só tô gravando a tela do computador, esqueci de colocar a câmera pra gravar. E aí galera, estavam trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje o vídeo é totalmente diferente. Nesse canal a gente já andou de Harley, já andou de Fusca, já andou de... que mais? De kart, já foi pra Fórmula 1, inclusive o vídeo da Fórmula 1 ainda vai sair, fica ligado aí. Já fomos na WEC, fizemos várias coisas. Vamos pra evento de moto lá em Sorocaba, em Curitiba. Esse canal aqui, ele é bem diferenciado. Eu gosto de trazer pra vocês aqui a minha vida, porque o que eu quero fazer desse canal aqui é basicamente um documento, né? Um documentário de tudo. Ainda não dá pra perceber que esse canal é loucura porque não saiu muito vídeo. E esse vídeo aqui já é totalmente diferente do que é esse canal. Acho que vocês já devem ter visto no título do vídeo. O desafio aqui é bem diferente. A minha ideia foi basicamente criar uma série de vídeos, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o piloto, aonde eu começo investindo na bolsa de valores. E é o que eu tô fazendo aqui, porque eu sou maluco, né? Eu gosto do risco. O risco pra mim é tudo. E aí, vamos lá. Cara, a ideia basicamente é a seguinte. Eu vou criar uma carteira pública e a gente vai analisar empresas ali. Tem umas empresas que eu já analisei. Tem mais ou menos 2 semanas aqui que eu estou estudando. Estou fazendo cálculos, estudando empresas para ver quais são as ações que eu vou investir e mostrar para vocês. Mas basicamente isso aqui vai servir como um documento, né? De como vai ser a minha experiência dentro da Bolsa de Valores. Claro que isso aqui a gente vai conseguir enxergar tudo mais a longo prazo. Então por isso que é uma série de vídeos, a gente mês a mês ali fazendo aportes e analisando, né? Entendendo como é que as coisas vão se desdobrando. E já aviso de antemão. Cara, isso aqui não é uma recomendação. Eu sou um Zé Mané, eu tô aprendendo, tá? A gente vai aprender junto. Eu tô colocando em minha conta em risco. Então, cara, são os meus riscos. Eu que tô decidindo tomá-los. Você toma como aprendizado, pega aqui, analisa, não analisa somente esse vídeo aqui, analisa livros, vídeos, outras opiniões, você mesmo, cara, abre o RI da empresa lá, se você quer investir na bolsa, e estuda a empresa, estuda por você. Toma isso aqui como um mero conhecimento, seja ruim ou bom, né? Porque, cara, a gente tá falando de renda variável, então isso aqui é muito pessoal, tá? Então as suas escolhas, elas são suas escolhas, tá? Então é muito subjetivo, muito pessoal. O que eu escolhi aqui está servindo para mim, é o que eu gosto, mas não vai servir para você, beleza? Como eu disse, eu tô mais ou menos 2 semanas aí estudando, então eu já dei algumas analisadas em alguns indicativos, em fazendo alguns cálculos ali de preço teto, preço justo. E é o seguinte, eu tô montando essa carteira, ela tem o intuito de ser uma carteira previdenciária. Se você for pesquisar um pouquinho aí, você vai encontrar bastante a galera falando de uma sigla chamada BEST, que é basicamente uma ideia lá do Barsi de investimentos em empresas perenes, né? Então o B de banco, o E de energia, o S de saneamento, aí tem mais um S que é de seguros e o T de telecomunicações. Cara, empresa de telecomunicações ainda, possivelmente as oportunidades são as melhores no momento, mas ainda não encontrei no momento nenhuma que eu queira investir. Mas esse vídeo aqui ainda a gente não vai entrar no mérito dessas ações, dessas empresas, tá? O que eu vou fazer? Basicamente eu vou criar uma carteira dentro do Investidor 10, a gente vai fazendo os aportes aí mês a mês, se tiver algum aporte também antes aí, vai ter vídeo. A ideia é ser tudo documentado e a gente entrar nessa carteira e sempre analisar ali como é que ela está saindo. A gente vai entrar em alguns ativos ali, o que eu consegui fazer aqui, o que eu consegui analisar para vocês, a gente vai documentando. O que acontece? Uma coisa que eu tenho para explicar. Lá dentro da corretora que vocês vão ver eu fazendo os aportes, eu utilizo a Clear. Só que eu utilizo a Clear já tem um tempo. E eu já fiz alguns investimentos em algumas empresas. Só que, cara, é bem pouco, assim. Vocês vão ver lá, é bem pouco. Tipo, eu comprei, se eu não me engano, em 2021. E depois, no começo desse ano, em 2021, eu fui lá e comprei umas 3 cotas de Itaúsa, uma de Bradesco. Aí eu tinha comprado umas outras lá que eu nem lembro o que era. Essas eu vendi na semana passada. E só que eu só mantive as que eu investi no começo do ano, né? Que também são bem poucas ali. Eu tenho 10 de alguma coisa, 5 de outra. E aí, elas estão meio que nessa premissa do Best, tá? São empresas que eu pretendo manter,
né, que a gente vai ao longo do tempo investindo. A gente não vai entrar no mérito nesse vídeo ainda sobre elas, porque eu quero investir em uma outra empresa, em um outro setor, mas como vocês vão topar lá com essas ações, só explicando para vocês aí que existe, né, que eu já tive uma entrada no mercado ali, no mercado de ações, só que, cara, bem mínima. E aí vamos lá, tô aqui com a ação aberta, a empresa que eu investi. Não tem como, pelo menos para mim aqui, não ter ela na carteira. A gente está falando de uma das maiores empresas da Bolsa de Valores. Pô, a cotação tá bem interessante, né? Pra gente ter uma posição nela, pra gente se expor a esse tipo de risco. É um setor diferente, é o setor de commodity. Como eu tinha dito lá sobre o Best, aqui não entra, que não é um setor sólido, né? Um setor que é perene, né? Então a gente está falando de commodities. Então tem muita volatilidade. É um setor mais de risco. A gente está na Bolsa de Valores, eu acho que é interessante, é uma posição interessante. A gente está falando da maior empresa do Brasil aqui, e petrolífera, né? Se a gente for analisar os dados aqui, é uma empresa que é muito bem conhecida por pagar bons dividendos, né? Então é uma empresa que é crescente. Se a gente vê o gráfico de rentabilidade aqui dos últimos 10 anos, ela só cresceu, cara, só cresceu. E tende a crescer, né? É o processo natural aqui de uma empresa como essa. Pelos números aqui a gente consegue ter uma noção boa até para fazer algumas simulações. Então aqui tem uma simulação. Se eu tivesse investido há 10 anos atrás R$ 1.000, cara, eu teria na minha carteira 14.581,48 para você ver como que esse tipo de empresa, esse tipo de ação, né, quando a empresa ela tem fundamentos, ela tá muito boa posicionada no mercado, é sólida, a gente consegue enxergar uma boa rentabilidade na nossa carteira. Não só isso, né, mas outros indicativos também a gente leva em consideração, né? Às vezes se a empresa está cara, se a empresa está num preço justo, né? Então tem uma série de cálculos aí que a gente pode fazer para chegar nesse tipo de coisa. Eu fiz alguns, né? Então para poder escolher a Petra, não só pela questão sólida dela, pela questão de valor de mercado, mas também alguns cálculos que eu fiz para poder chegar no veredito de tipo, cara, tem que ter na carteira. Então só fazer mais uma simulaçãozinha aqui mais a médio prazo. Se a gente tivesse investido aí há 5 anos atrás, R$ 1.000, a gente teria aí R$ 4.656,26. Aí vocês perguntam, né, cara, pô, não vale a pena, né? Deveria ter começado há 10 anos atrás. Cara, não é assim que funciona. As empresas elas se provam, né, no mercado, então elas daqui a 10 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então faz os cálculos, encontra o seu preço teto, encontra aí a empresa que você gosta, os fundamentos que você gosta da empresa, né? Tem empresa que tem fundamentos, mas talvez você não se afine, né? Não tenha gosto por investir nessa empresa, né? Então, cara, analisa todos os indicativos, fundamentos, abre o RI da empresa. Quero dizer para vocês aqui que essa série de vídeos a gente vai aprender junto, então é basicamente eu colocando aqui a minha cara a tapa, as minhas ações, para a longo prazo, né, a curto, médio e longo prazo, a gente ir analisando e entendendo o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo de errado. Essa série de vídeos ela é para a gente aprender, né? Tanto eu quanto vocês, né? Eu estou colocando aqui as ações, estou mostrando o que está acontecendo, a gente vai analisar ativo a ativo, né, que a gente vai estar investindo. Espero melhorar essa forma de fazer análise e trazer para vocês aqui, trazer até um vídeo mais completo, né? Então, para isso eu vou continuar estudando de N formas, né, vendo vídeos, às vezes até cursos e livros, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui um pouco do que eu estou fazendo, tá? Mas é basicamente o baby steps, né? Analisando um pouco mais abaixo, esses aqui são, né, a gente tem uma porrada de número aqui que alguns eu já consegui utilizar para fazer alguns cálculos, até mesmo, né, como eu estava comentando, para encontrar o preço teto. Fiz outros cálculos que até acabei não utilizando, mas a soma de todos, né, o resultado de todos, na verdade, me conseguiu trazer uma clareza de tipo, cara, tá dando positivo em todos os cálculos que eu estou fazendo, tudo que eu estou analisando, então eu tomei o veredito, né, de que tipo, realmente vale a pena investir nessa empresa, tá? Eu não vou trazer agora exatamente esses cálculos, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas depois eu trago um vídeo dedicado para fazer isso, né? A gente pega algumas empresas e traz de uma maneira mais prática como é que eu cheguei nesse preço teto, no preço justo e etc. Então a gente tem aqui o gráfico de dividendos, coloquei aqui 5 anos, que é os dados que a gente tem aqui. Deixa eu estar em porcentagem aqui. Uma coisa que eu tenho para falar, né? Eu falei que ela é boa pagadora de dividendos.
A gente vê pelo dividend yield, que ela é de 15,75%. Cara, é um dividendo muito alto, é uma porcentagem bem alta até. Se a gente vem aqui para o histórico, a gente consegue obter aqui alguns dados de tipo, cara, em 2021 pagou 5,65, em 2022 pagou 16,66, 7,20, 7,78 e esse ano pagou 3,23. Se eu não me engano, ainda tem alguns dividendos ainda que vão ser pagos aqui. A gente tem. Então quem já tem a Petra em carteira vai receber os dividendos aí de dezembro, né? Lembrando que a Datacom desse dividendo é do dia 21/8. Um gráfico que eu gosto de analisar bastante quando eu entro em qualquer empresa, né? Só que a gente está falando do setor de commodities. Então, cara, o setor de commodities tem muita volatilidade. Tem outros indicativos, claro que a gente analisar o lucro da empresa, porque se a empresa traz lucro, se ela sempre tem lucro, é muito bom. Se você, porra, eu sempre vou preferir investir em empresas que está gerando lucro e lucro crescente, né? Só que a gente está falando aqui, ela tem lucro, né? Ela tem os seus lucros aqui, a gente está conseguindo ver isso aqui agora, só que é muito volátil, tá? Mas é exposição, é uma exposição de risco, tá? Então eu estou comprado com essa ideia aqui. É uma boa empresa, a gente está focado mais nos dividendos aí. E, cara, eu quero trazer o exemplo para vocês do que eu estou falando. Aqui no Status Invest, se eu venho aqui e coloco o VEG 3, a gente consegue ver que essa empresa aqui, ela é muito boa em questão de lucros. Então se a gente pega aqui de 16 a 2024 para VEG 3, olha que gráfico bonito. Olha que gráfico, né? Você fala, cara, a empresa é boa, a empresa é muito boa, ela dá muito lucro, ela é sempre crescente. É uma empresa consolidada no mercado. Só que, claro, não é só esse indicativo aqui que, dependendo da sua estratégia, talvez sim, talvez não, essa empresa faça sentido para sua carteira. Para mim, não faz. Ainda não consegui achar sentido ter uma empresa como essa na minha carteira. Mas pode mudar, pode ser que daqui a alguns meses eu falo, eu vou comprar VEG. Bom, por enquanto não tem muito o que falar sobre, eu considero que a cotação tá ideal, né? Eu fiz alguns cálculos ali de preço-teto, coloquei um preço-teto mais conservador ali e ainda tá batendo, tá dando positivo, né? É uma empresa que, cara, você vai conseguir achar preço muito fácil. Bom, então agora vamos lá para a tela da Clear, que aí eu vou fazer um investimento aí para vocês na prática e depois a gente vai lá para a tela do Investidor 10 novamente para fazer essa inclusão na nossa carteira. Então vamos lá, galera. Eu vou usar o celular aqui. Bom, a corretora que eu escolhi foi a Clear. Eu acho que ela é bem tranquila de se usar, né? Eu já tenho ela faz algum tempo. Então vocês vão perceber que eu tenho já algumas ações aqui, mas a ideia, e realmente vocês vão ver que são bem poucos aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. Então se eu vou aqui em Swing Trade, eu tenho R$ 408,83 já investidos em ações. Então, como vocês podem ver pela quantidade aí, é bem razoável, né? Então tem Taesa, tem Banco do Brasil, tanto seguros quanto banco, tem Klabin, e agora no momento eu tenho R$ 195,23 para ser investido, né? Então eu tinha algumas ações aqui que eu vendi, uma posição de 2 ações, 3 de Bradesco, Itaúsa, né? Algumas coisas que eu tinha ali que eu não estava, né, acompanhando. Repito, isso aqui não é uma recomendação, tá? Eu tô colocando aqui o meu dinheiro. Então, cara, é eu que tô me arriscando. Vamos levar como aprendizado, né? Tanto eu quanto vocês aí, a possibilidade de documentar isso e a gente enxergar esse desenvolvimento a longo prazo vai ser muito bacana. A empresa que eu escolhi investir vai ser uma posição nova. Eu só vou investir nela agora, só vou comprar algumas cotas dela agora, então eu vou gastar todos esses 195 aqui em uma única empresa. A minha estratégia aqui, o que seria ideal, né? É eu pegar algumas dessas posições e aumentar elas, né? Então eu tenho BB Seguridade, eu tenho BB Banco, né? Então Taesa, Sanepar. Então eu escolhi a Petrobras como uma nova posição. Acho que faz bastante sentido agora no momento que a gente tá. Vou procurar aqui Petra. A Petra eu vou comprar a fracionada, né? Que é esse cara aqui, ó. Acho que vai dar para comprar umas 4 ações. Então, cara, esse aqui é o que a gente conhece lá como Home Broker, né? Não sei se aqui no aplicativo se chama dessa forma, mas né, é uma maneira mais atualizada. Porque o Home Broker ele tem aquela carinha mais, né, antiga, cheia de muitas informações, você vê muitas coisas rolando ao mesmo tempo. No aplicativo é uma parada mais reduzida, né? Então, quando você está no Home Broker pelo computador, você consegue ver as ações de vendas, as ações de compras, tudo ali ao mesmo tempo. E aí fica acompanhando ali o que está acontecendo na bolsa. Então vamos lá. Eu tenho disponível aqui para negociar
195,23. Vamos ver quantas a gente consegue comprar aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 32,87. Vai dar pra gente comprar 5 cotas aqui de Petra. E aí eu só clico aqui para confirmar, vai sobrar uma graninha aqui ainda. E aí eu posso ver as minhas ordens, né? Coloquei, ela já foi executada. E aí ela já aparece aqui na nossa carteira, então foram 5 quantidades aí de Petra. E é isso. Bom, então para não ter nenhum tutorial nesse vídeo aqui, eu vou fazer os lançamentos manuais aqui com vocês. A gente já acompanha aí como é que tá a carteira. Esse trecho aí dos aportes, tá? Eu fiz ele no dia 13, hoje é dia 17, né? Então eu tive que fazer primeiro os aportes, depois estou gravando esse vídeo aqui com vocês, que eu não consegui gravar antes, né? Acabei ficando sem tempo e aí tô fazendo agora para vocês aqui. Mas a gente vai lançar tudo certinho ali, conforme o que foi feito no dia. Vocês viram que sobrou R$ 30 e alguma coisa lá. Nos próximos aportes eu vou cuidar para não acontecer isso, então a gente já vai fazer os aportes certinhos ali para não sobrar nada dentro de saldo dentro da corretora. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, aquele saldo que tinha lá, ele é basicamente, ele foi construído com mais ou menos R$ 60 e pouco, R$ 65 de dividendos que eu tive ao longo do tempo lá daquelas ações que eu não tinha mexido. E o restante disso foi algumas ações que eu vendi, que nem eu tinha comentado que eu tinha Bradesco, Itaúsa. Aí eu vendi pra gente, né, ter como saldo e até mesmo para dar uma limpada na carteira, caso analise e tenha realmente interesse, aí eu trago elas de volta e a gente compra na cotação atual. Mas vamos lá. Para fazer aqui os lançamentos, a gente pode fazer até uma integração aqui com a B3, mas eu vou fazer manualmente. Clico aqui e aí eu tenho aqui já uma colinha, né? Então o que eu comprei? Eu comprei uma ação chamada Petra. Comprei 5 quantidades no dia 13. O valor dela, é importante eu colocar o valor que eu paguei no dia, porque aí ele faz esse cálculo da rentabilidade certinho, né? E até do preço médio. Eu não tive outros custos, então o que eu gastei foi isso aí, R$ 164,25. E eu só venho aqui, adiciono os lançamentos e beleza, já posso voltar aqui para a carteira. E aí a gente já tem o nosso primeiro aporte. E olha só que legal, como já passou alguns dias, claro que em horas isso aqui pode acontecer, né? Mas a gente já teve um lucro aí negativo de 15 centavos. Por que tá negativo, tá aparecendo verde aqui? Não tem muito ainda sobre o que a gente, né, analisar aqui na carteira. Basicamente, essa aqui é a visão, a gente vai alimentando isso aqui e analisando com o tempo, né? Uma coisa que eu quero criar com vocês no próximo vídeo, eu ia fazer nesse, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, é criar metas, né? Metas da carteira. Tem como até fazer isso aqui dentro do Investidor 10, a gente pode criar algumas metas aqui de ativos, até mesmo de montante, né, de patrimônio e de dividendos, que é bem interessante. Eu vou estipular algumas metas, quem tiver também aí ideias, quiser deixar nos comentários. Aí o que eu tô fazendo para estudar? Eu queria trazer para vocês aqui, eu comecei a ler um livro, lembrando que isso aqui é um processo de aprendizado contínuo, né, então tô entrando aqui sem saber muita coisa, a gente vai aprendendo junto. E o que eu tô fazendo? Eu tô começando do básico, vi o que a galera faz ali geralmente. Tô lendo esse livro aqui, que inclusive é muito bom, pelo tanto que eu já li, mais ou menos aí quase acabando aqui. Traz muitos ensinamentos que às vezes a gente já conhece, né? Só que não tá muito claro na nossa mente, né? Ou que a gente não faz, né? Então, cara, só o fato de você ler, de saber que está escrito em algum lugar e que são ensinamentos babilônicos, tá ligado? É um livro até muito simples, assim, tipo... Cara, em 2 dias eu li mais de 60 páginas, sabe? Acho que se você... Isso focando um pouco ali. Acho que se você focar mais, você termina o livro inteiro já em poucas horas ali. Esse livro aqui, ele é muito interessante porque são ensinamentos babilônicos, né? Tem muita coisa aqui que eu olho e falo, cara, beleza, faz sentido. Porque já tá meio que implantado na minha mente esse tipo de ideia. Só que, mesmo assim, a gente vê que a gente não segue. E só o fato de você ler, né, de você reafirmar aquilo que você pensa, já te dá uma clareza e te dá um caminho do que realmente é bom você seguir. Cara, mas isso aqui eu recomendo para todo mundo de verdade, né? Então, é um livro pequeno, é um livro que dá para ler assim tranquilamente. Eu acho que muita gente recomenda até como o primeiro livro, né? Então, eu ainda não terminei ele completamente, ainda falta pouco aqui, mas cara, assim, pelo tanto que eu já li, é obrigatório.
porque é muito interessante você entender como que você faz para gerenciar o seu dinheiro, né? Então, como são ensinamentos babilônicos, cara, a maneira como o livro retrata esse tipo de coisa é bem interessante, é bem didática, né? Então, vale a pena, tá? Recomendo. E aí, eu encontrei 2 livros que eu acho que vale muito a pena quando a gente está falando aí de economia, bolsa de valores e tal, e o mercado de ações. Um deles é esse aqui, A Fábula do Estado da Ilha. Eu tava dando uma olhada sobre ele, ele é um livro curto também, só que é um livro muito didático, parece que ele foi muito bem escrito de uma forma que todo ser humano, em qualquer idade, consiga entender como é que o mercado funciona, como é que a economia funciona. Então eu tô bem interessado nesse livro, se alguém já leu, se alguém tiver um pouco para falar sobre ele, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal ler. E aí tem o segundo livro, que ele é mais extenso, né? Então é um livro mais focado em ações, que é do Décio Bazin, que é o detentor aí de uma das lógicas que eu utilizei para fazer o cálculo lá do preço-teto. Pelas opiniões que eu já ouvi falar sobre esse livro, considero que é um livro interessante, mas da mesma forma que eu te pedi a indicação do outro ali, deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você conhece, me fala aí que eu vou considerar bastante. E é claro, se você tem alguma outra indicação de qualquer outro livro, deixa aqui que vai ser muito interessante, eu vou realmente considerar. Acho que por enquanto é só isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É um desafio, né? É um desafio pra mim aqui, até mesmo pra estudar isso tudo aqui, mas tá sendo bem divertido, tô gostando bastante. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos aí, mês a mês, fazendo esses aportes. Vou documentando tudo pra vocês, a gente vai opinando junto também e vendo o que acontece, né? Vamos ver. Tô aqui colocando minha conta em risco, vai ser legal, vai ser divertido, vamos pra cima. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!